Dora, obrigado por estar 1º de maio participando e falando sobre comunicação. Esse programa Manual Prático é uma vontade que eu tenho de abordar temas que são fundamentais para a comunicação e de uma maneira intensa. Então, hoje, Dora, a gente, 1º de maio, é o dia que o homem está trabalhando, mas a inteligência artificial e os robozinhos estão trabalhando muito. Vamos falar sobre isso. Está me ouvindo bem, Dora? Estou ouvindo perfeitamente. E me fala, Dora, como que é essa história? Você prefere chamar de inteligência artificial? Você prefere chamar de robô? O que você prefere? Como que você prefere tratar o nosso assunto? Eu acho que é o apropriado a inteligência artificial, apesar de que não tem nada de inteligente, assim, tem inúmeras definições sobre inteligência, né? E nenhuma delas, se você for analisar de fato o que acontece hoje, esses mecanismos, essas tecnologias não são inteligentes, mas é um termo universal, né? Então, acho que todo o mundo inteiro trata como inteligência artificial de 1956. Eu acho que não é o momento de mudar, é a forma como é divulgado esse campo de conhecimento que, apesar de não ser até hoje inteligente, é tratado dessa forma. Então, eu acho que o apropriado é a inteligência artificial mesmo. É por isso que alguns chamam de robô, porque, na verdade, hoje a inteligência artificial está num nível não de autoconsciência ou autoconhecimento. A inteligência artificial ainda não chegou lá nesse sentido, mas ela obedece a ordens, ela obedece a algoritmos criados por pessoas, e por isso que, às vezes, algumas pessoas chamam de robô, porque executam tarefas dentro da comunicação. Eu gostaria, se você permitir, começar um pouco dando um apanhado geral, bem sucinto, sobre o que é esse campo. Quer dizer, eu acho que o robô, assim, não é bem apropriado, porque robô, primeiro você tem outras tecnologias envolvidas no robô, né? Que é a robótica, que é o campo da robótica. Então você tem robô que não usa inteligência artificial, além de que mesmo o robô que usa inteligência artificial, ele tem, como eu falei, são outros campos. Ele tem mecânica envolvida, ele tem parte elétrica envolvida, em suma, tem todo o campo da robótica. Mas você pode, como você tem robô que não tem inteligência artificial, aliás, a grande parte ainda não tem, eu acho que não é bem apropriado. Então, o que é? Eu gosto de considerar assim, que todas as tecnologias, para elas terem a sociedade aderir, elas têm que responder a alguma demanda da sociedade, alguma necessidade da sociedade. Não acho que as tecnologias elas são inteligentes ou elas são incríveis por si só. Eu acho que se elas não atendem a uma demanda da sociedade, elas não proliferam. Então, qual é a história recente da inteligência artificial? Eu não vou pegar a história, está lá no Google, quem quiser ver, começou lá atrás, na década de 50, mas o que nós estamos vivendo hoje, que é a partir de 2010, 2012, que é super recente, que é uma sub-área do machine learning, que é uma forma da máquina aprender inspirada no cérebro humano, por isso que se chama redes neurais, né, que são os neurônios artificiais, e que o nome apropriado que se deu é Deep Learning. Então, esse modelo, né, ou essa técnica, alguns chamam de modelo, outros chamam de técnica, que está permeando praticamente tudo que a gente está vivendo hoje. Mas, voltando um pouquinho atrás, por que ela está proliferando? Né? Como eu disse, tem a ver com alguma aspiração da sociedade. Primeiro, no final do século passado, por conta do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, começou a ter uma proliferação de geração de dados, né? Cada vez de uma forma exponencial, cada vez maior. Todos nós temos consciência, sabemos que tem uma geração de dados descomunal a cada minuto no planeta,
E esses dados, o que são esses dados? Né? Aí tem também tem várias formas, tem os dados voluntários, dados não involuntários, tem dados estruturados, não estruturados, tem toda uma discussão também sobre a questão dos dados. O Big Data é hoje também um campo de conhecimento, mas fundamentalmente, o que são esses dados? Eles representam o conhecimento acumulado sobre a sociedade, né? Então, dentro dos dados estão as nossas preferências, a nossa locomoção, as nossas opções, as nossas pesquisas, em suma, todo isso do ponto de vista dos dados pessoais, né? Temos também todo um outro conjunto de dados relacionado aos objetos, o chamado Internet das Coisas, que tem outra geração, mas do ponto de vista do comportamento humano, e que nós estamos falando, o foco aqui é a comunicação, esses dados trazem informações preciosíssimas. Então, por que essa tecnologia ou esse modelo de inteligência artificial hoje, ao que ele atende? Ela possibilita você extrair informações úteis desse conjunto de dados, né? Então, se eu tenho um conjunto de dados que eu tenho consciência, que ele tem o conhecimento acumulado da sociedade, é claro que se eu tiver um modelo que possa extrair a informação desses dados, para mim é preciosíssimo, seja qualquer que seja a minha atividade, né? Então, aí fica o desafio, como é que eu extraio? Aí, esse modelo do Deep Learning, ele propicia exatamente isso. Então, bem geral, bem assim, quase superficial, de que se trata esse modelo de inteligência artificial hoje? Nada mais, nada menos, não tem absolutamente nenhum tangenciamento com o que mostra os filmes de ficção científica, né? E também eu não tenho nenhum compromisso com as previsões daqui a 40, 50 anos, 70, eu acho que isso é só ficção científica, acho que não tem nenhum dado, nenhum indício científico de que a gente vai ter a superinteligência, se a gente vai ter a dominação, acho que isso é tudo ficção. O que a gente tem hoje, concretamente, é esse Deep Learning. O que ele é? Ele é um modelo estatístico de probabilidade. Ele é apenas isso, né? Ele está revolucionando a forma como a gente trabalha, como a gente pesquisa, como a gente se relaciona, né? A sociabilidade, como os modelos de negócio, mas ele é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Qual é a lógica dele? Eu vou fazer uma analogia, se você permite, que eu acho que Claro. ajuda a entender. Quando a gente vai num médico, que a gente chega no médico, qual é as primeiras perguntas que o médico faz para a gente? Ele pergunta sobre os nossos sintomas, né? Então a gente diz, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, a gente conta lá para o médico. Qual é o raciocínio, qual é a lógica do médico numa situação dessa? Ele faz uma correlação entre os seus sintomas e o banco de dados na cabeça dele, né? Então, quando a gente tem alguma coisa mais que a gente acha que é mais grave, a gente se sente mais confortável com o médico com mais experiência, mais velho. Por quê? Porque o banco de dados na cabeça dele é maior. Ele viu mais, ele tratou de mais situações, então ele tem um potencial de fazer correlações melhor. E esse modelo tem uma lógica um pouco parecida. Só que ele faz uma correlação entre um banco de dados descomunal, que nenhum ser humano, nenhum médico consegue fazer. Então, quando um sistema de inteligência artificial, por exemplo, pega uma imagem de uma tomografia, por exemplo. De uma tomografia, por exemplo, de um tumor, o que ele faz? Ele faz uma correlação com milhares, milhões de fotos de imagens de tomografia, de tumor, e aí ele vai indicar, olha, a probabilidade disso ser um câncer é 90%, 95%. Entendeu? Então, é isso que é o modelo, a lógica é essa, é baseado nos dados. Então, ele extrai essa informação dos dados. Então, quando eu pego o sistema, por exemplo, do Netflix, o Netflix, toda recomendação que ele faz
pega o Netflix. Porque eu imagino que todo mundo que vai ouvir tem Netflix. Então Sim, com certeza. um acesso bem popular hoje entre essas pessoas que o potencial do seu público desse programa. Então, o Netflix, o que ele faz? Ele capta dados de todo momento ao longo da interação que você tem com a tela deles, né? Então, o que você escolheu, o que você não escolheu, o que você parou no meio, tanto que as capas mudam, né? Não só os filmes que eles te oferecem, mas a capa, né? A imagem da capa. Então, ele vai captando, tem várias formas que ele capta, e ele capta essas informações e serve para várias coisas, mas fundamentalmente para duas. Serve para te sugerir filmes e serve para produzir filmes, né? A produção dele leva em conta todos esses inputs que ele está captando. Então ele tem uma geração de informações, de dados monumental. Então quem é que trabalha essas informações? São exatamente os algoritmos de inteligência artificial. Então ele analisa todo o que a gente chama hoje a personalização, né? A personalização da informação, personalização no filme, no caso que eu estou contando do Netflix. A gente não pode confundir personalização com individualização, né? Ela não faz... o sistema hoje de inteligência artificial, ele não leva em conta o Flávio e a Dora. Ele coloca o Flávio num conjunto de comportamentos. De comportamento, e aí o que ele faz? Ele faz, de novo, sempre correlações. Ele faz a correlação entre o comportamento, as preferências daquele conjunto de pessoas com um perfil semelhante ao Flávio, e ele faz a correlação com o estoque de filmes que ele tem, né? Então ele chega... E a gente tem que atentar que também é um equívoco que nessa relação com essas tecnologias que as pessoas cometem muito, é que não é preciso, porque todo o sistema de probabilidade estatístico nunca é preciso, né? Tá no próprio nome, a probabilidade de aquilo, tanto que a gente recebe, provavelmente a sua experiência também, mas eu recebo recomendações no Netflix que não tem nada a ver com as minhas preferências, porque é sempre a probabilidade, né? Então é assim que funciona, é assim que é a interferência, assim, de uma forma muito geral, como é que é a interferência da inteligência artificial hoje na mediação da comunicação, né? É sempre... por exemplo, no caso do Facebook, que também é outra plataforma muito familiar às pessoas que vão nos ouvir, mas é impossível publicar todas as informações que chegam para cada um dos usuários. Então tem que ter uma curadoria, né? Isso é a questão, independente dos critérios dessa curadoria, tem que ter uma curadoria, porque sempre teve curadoria sobre informação, né? Os grandes jornais, os jornais tradicionais fazem isso, curadoria, né? Sempre fizeram. Qualquer professor faz uma curadoria, não dá para transmitir todas as informações, né? Então, nós estamos o tempo inteiro exercendo curadoria. Então, no Facebook tem que ter uma curadoria. Eles dizem que mais ou menos 200, 300 informações... Não, mais ou menos isso. Não, mais, 2... Bom, já esqueci o número. Mas chega um conjunto muito grande de informações. Então, essa curadoria é feita pelos algoritmos de inteligência artificial nesse modelo, fundamentalmente nesse modelo de machine learning, de deep learning. O que ele faz? O que ele analisa? Ele analisa o seu perfil, pessoas parecidas com você, né? E ele tenta colocar no seu timeline o que o modelo acha que é a probabilidade de você gostar mais daquilo. E assim vai funcionando. Então, isso assim, isso que hoje o que nós temos de inteligência artificial efetivamente acontecendo é isso, é o modelos redes neurais, deep learning, que é um modelo estatístico de probabilidade baseado em dados, né? Então, isso a primeira coisa que eu queria colocar. Não, poxa, ótima, bem colocado. A gente pode afirmar, então, numa frase bem simplista, uma frase de comunicação bem simples, que uma tecnologia que vê o teu passado, ela está basicamente afetando todo o futuro, todo o nosso futuro, porque
A inteligência artificial hoje, basicamente, aí eu queria saber a sua opinião, essa é a minha opinião, mas eu queria saber a sua. A inteligência artificial, mesmo considerando apenas aquilo que ela viu, que ela está aprendendo, machine learning, para te colocar na frente coisas, ela está conseguindo manipular, digamos assim, manipular ou determinar alguns comportamentos humanos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho... Eu vejo... Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa fica encantada, basicamente a palavra é isso, é como se fosse mágica numa tela de Facebook, vendo conteúdos, ou Instagram, ou TikTok, vendo, e vai passando, e aquele encantamento vai acontecendo, e a pessoa fica ali basicamente hipnotizada. Isso, tecnicamente, é quase uma manipulação. Só que, como você está dizendo, a machine learning ainda ela não ela é um modelo, mas ela não tem inteligência. Mas mesmo não sendo inteligente, ela, digamos que assim, que ela interfere na nossa vida de diversas formas, inclusive nas decisões nossas. O que você acha disso? Eu acho assim, do ponto de vista da comunicação e da publicidade, né, desse grande tema, tem duas formas, assim, nada é tão rígido, né? Eu só tento organizar para ficar mais fácil de me expressar, mas tem duas formas de interferência. Tem na mediação, que eu vou falar já sobre o que você está propondo, e na geração de conteúdos. São dois ramos, assim, dois nichos que eu gostaria de abordar. Isso que você está falando é uma grande discussão. Eu, nesse momento, estou escrevendo um artigo sobre essa questão, porque qual é a pergunta, digamos assim, do meu artigo? Artigo acadêmico, é se tem uma mudança de natureza dos mecanismos de persuasão hoje, usando o algoritmo de inteligência artificial, ou não, né? Porque essa questão da manipulação sempre aconteceu, né? Então, se a gente fizer um histórico, assim, o que é a propaganda? É manipulação, né? Absolutamente. Quanto mais eficiente é a propaganda, mais ela está manipulando você no sentido que está interferindo na sua escolha, na sua preferência, né? Então, quando se fala assim, poxa, as fake news, eu também falo assim, bom, para mim não tem nada mais fake news em campanha eleitoral do que o programa oficial na televisão. As vinhetas, sei lá, toda a campanha eleitoral, é absolutamente toda fake news, não tem nenhum ponto, nada a ver com a realidade. As campanhas eleitorais, os comitês, eles montam um filme para passar na televisão que ele acha que vai atingir as pessoas, não tem nada a ver, nenhum compromisso. Mas uma pergunta sobre esse tipo de propaganda, assim, de manipulação e propaganda. Quando a propaganda ela tem cara de propaganda, as pessoas já não adquiriram como é que se diz, um bloqueio, esse tipo de coisa. Eu não acredito, isso aqui é mentira. Na verdade, a manipulação mesmo, de fato, não é aquela que acontece sem que você saiba que aquilo é uma propaganda. Porque propaganda, abre um parênteses, propaganda, entendi. Mas quando você vê alguma coisa que não é propaganda e você acredita, isso não é hoje mais manipulador ainda? E a inteligência artificial não está indo para esse ponto? Não, então, eu ia chegar lá, quer dizer, essa aqui é a minha discussão nesse texto que eu te falei, a questão da mudança de natureza, né? Porque quando a gente tem dois movimentos importantes assim que acontecem em qualquer fenômeno, é a continuidade ou a ruptura. Eu acho, assim, a minha opinião é que de fato a gente está tendo uma ruptura. Acho que tem uma mudança de natureza, concordo com você, sobre a forma de manipulação, por várias razões que a gente vai conversando aqui. Mas assim, eu só queria colocar que manipulação sempre existiu, né? Então toda a história da propaganda na economia industrial, depois ela começou a ficar mais assertiva com a segmentação, né, que no final do século passado, início desse, todo o advento da internet. Então, você já captava, antes de usar a inteligência artificial, você já captava as informações da sua relação na internet, e a empresa já mandava uma comunicação mais assertiva, né? A segmentação ficou muito mais sofisticada do que, por exemplo,
quando só tinha televisão, né? Então, eu acho que foi se sofisticando essa forma de te atingir. E eu acho que a gente hoje tem um nível que eu acho diferente, por várias razões. Primeiro, porque é hipersegmentada, né? Então, eu acho que a grande diferença, talvez, né, são coisas que eu ainda estou bem refletindo, mas eu acho que talvez a grande diferença seja na escala dos dados que eu tenho acesso para poder me comunicar com você. Então, é um nível de conhecimento Absurdo, sobre né? você absurdo. Então, a precisão com que eu atinjo você não pode ser da mesma natureza quanto, por exemplo... Porque isso que você falou, as pessoas sabem que é propaganda, as pessoas sabem hoje, né? Mas, sabem hoje, mas antes não não sabiam. sabiam. Exato, Que a mesma exato. coisa... Por exemplo, pega o merchandising na novela. Eu me lembro claramente. Uma grande marca fazendo merchandising há muitos anos atrás na novela, a minha mãe não tinha a menor noção que aquilo era merchandising. Exato, Dora. Ela achava que o personagem queria aquele produto. Você teve uma evolução de anticorpos na comunicação, digamos assim, se é que a gente pode falar assim, de anticorpos das pessoas em relação à própria comunicação. Eu tenho um livro aqui, eu já atuei muito com o Ministério da Saúde há muitos anos atrás em campanhas antitabagistas. E eu, uma vez visitando um sebo, eu vi um livro, é um livro do Dr. Phil alguma coisa, Spector, uma coisa assim, americano, dizendo assim, é dos anos 40 a 50, eu tenho o livro aqui, Fumar Faz Bem. É um doutor que publicou um livro nos Estados Unidos dizendo que fumar faz bem. Na época, isso era um tipo de comunicação que as pessoas aceitavam. Logo depois, foi se criando anticorpos, a própria comunicação vai dando anticorpos para você. Aí teve o merchandising, teve aquela propaganda boba que aparecia todo mundo dando risadas. Isso tudo... Na minha opinião, isso foi o ser humano o algoritmo do ser humano foi ficando mais sofisticado em relação a entender o que é uma comunicação comercial do que é uma comunicação não comercial. Chama consciência. As pessoas vão adquirindo consciência sobre de que se tratava. Mas até chegar à inteligência artificial. Na minha opinião, a inteligência artificial embaralhou tudo de novo. Agora, você tem coisas que você acredita que aconteceram, que não aconteceram. Você tem, às vezes, uma opinião é confundida com um fato. Às vezes, eu acho que a inteligência artificial ela conhece tanto a Dora e o Flávio, que ela fala com a Dora e o Flávio. E eu acho que isso tende a se intensificar de uma maneira, apertando alguns botões, tanto emocionais quanto até químicos, né? Porque a relação de você ser bem aceito, de receber um like... Que vai fazer uma comunicação muito efetiva em alguns casos. Às vezes é ridículo, às vezes não funciona, como oferecer uma coisa que você já perdeu interesse, mas porque você se mostrou interessado, não para mais, a inteligência não para mais de te oferecer aquilo. Mas, ao mesmo tempo, em termos de manipulação humana e da vontade humana e também de confusão do mundo que a gente vive hoje, às vezes eu só acho, né? Você que entende que a inteligência artificial provoca um pouco dessa confusão. Olha, vamos pensar um pouco junto, assim, e também é uma discussão que eu acho interessante, o que é o ser humano, né? Então, tem vários autores que fazem a crítica nessa direção que você está falando, de que alguns até chegam ao limite de dizer que esses algoritmos de inteligência artificial estão descaracterizando o que é humano, né? Porque e sobre dois aspectos, a questão do livre-arbítrio e da autonomia, né? Porque está colocando em risco essas duas características que definiam o humano. Eu, por exemplo, não acho isso. Assim, eu acho que nunca tivemos livre-arbítrio e nunca fomos autônomos, né? Eu acho que se você pegar as 4 grandes definições sobre o ser humano e as duas da época contemporânea, já a discussão que todas as nossas decisões são fruto de um coletivo, né? Eu acredito nisso. Eu acho que a gente, aliás, é interessante que eu li isso recentemente. Tem um texto de 1951 do Alan Turing, o famoso dele é de 1950, mas tem um de 51
que ele diz claramente que ele acha que as pessoas não têm livre-arbítrio, né? Isso em 1951. Turing foi o inventor do primeiro computador, enfim, ele da ajudou na ideia guerra. do computador, e tem um documentário interessantíssimo no Netflix sobre ele. Mas eu acho isso, acho que a gente não tem, eu não acho isso que a gente toma decisão, que é a nossa decisão individual, eu não acredito nisso, eu acho que é tudo coletivo, acho que o ser humano não sabe, não tem controle sobre por que ele tomou as decisões, acho uma falácia quando as pessoas acham que pegar um exemplo assim também para. Eu gosto de exemplo porque tangencializa melhor o que eu quero dizer, mas pega, por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Aí, em geral, ninguém explica porque aceitou você ou não, ou te rejeitou, mas vamos supor que vou se dar uma explicação. Sempre o entrevistador do RH tem uma explicação plausível, racional, mas, na verdade, a decisão que ele tomou tem um conjunto de variáveis que ele não tem nem consciência, né? Em geral, nós sabemos que a forma como você está vestido numa entrevista, como você chegou, se você é negro, se você é mulher, se você é judeu, se você é católico, um conjunto de variáveis que às vezes não tem nada a ver com o racional que ele explica por que te escolheu ou não. É uma empatia que se estabelece, né? É uma Então, leitura automática, né? Uma leitura... empatia, que tem vários, te mexe com vários sentimentos seus, que você se identificou, se você não se identificou. Então, é uma falácia, na minha opinião, na minha visão, que o ser humano toma uma decisão, porque é minha decisão, são os meus critérios. Eu acho que é sempre um coletivo. Da mesma forma como a produção intelectual não é individual. Quando estou escrevendo um livro, eu estou sempre influenciado por tudo que eu li, por tudo que eu vi. É sempre todas as um movimento, né? Social, as interações. A neurociência fala sobre o subconsciente também, a psicologia fala sobre o subconsciente, que a gente fica imerso em 95% de inconsciente e 5% só que a gente tem algum livre-arbítrio. É isso. Então, eu acho que não existe isso, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, os algoritmos, eu acho que não estão descaracterizando o que é o ser humano, porque aí se a gente define que o ser humano não tem livre-arbítrio, é sempre um projeto coletivo, então não é disso que se trata. Eu acho que tem muitas questões que estão acontecendo, que são muito novas, né? Então, eu não gosto de fazer também assim, afirmações definitivas, é o que a gente está vendo. Eu tendo a achar que, de fato, tem um nível de interferência muito grande, porque vamos pegar assim, casos extremos, né? E que são, inclusive, tem um risco muito grande. Uma pessoa que é viciada em jogos, ou uma pessoa que é viciada numa bebida, ela começa a receber uma série de anúncios ou uma série de indicações que exacerba aquele vício que ela tem, né? Então, por quê? Porque os algoritmos conseguem colocá-la num conjunto de pessoas viciadas com aquilo, né? Então, é um nível de interferência, como você disse, é tão sutil, é invisível, né? Você não tem a menor noção de fato de que aquilo está acontecendo, de que aquilo não é natural, de que aquilo está influenciando, porque... E qual é a novidade? Qual é o fato novo? Que, na minha visão, em princípio, eu acho que tem uma mudança de qualidade de natureza grande nesses mecanismos de persuasão. É o fato, como eu já disse antes, de te conhecer profundamente, de ter acesso à informação. Então, a escala... Porque você de propaganda e publicidade, você sabe muito melhor que eu, que todas as campanhas, desde os primórdios de publicidade, tem um estudo do público-alvo. Né? Só que o estudo do público-alvo no século passado, não tem nada, no início da propaganda, não tem nada a ver do ponto de vista de precisão do estudo, digamos, entre aspas, do público-alvo hoje. Então, essa precisão, eu acho que tem uma mudança importante. Eu acho que... E como é que a gente enfrenta isso? Para mim, só tem uma forma de enfrentar, assim, é a consciência das pessoas, cada vez mais
quanto mais consciência, da mesma forma que a gente falou anteriormente, que as pessoas começaram a ter a consciência da propaganda e falar, pô, aqui já é propaganda, merchandising, tudo foi tendo consciência, eu acho que as pessoas têm consciência do que está acontecendo. Isso eu acho que é o primeiro passo. E você entender aquilo que está acontecendo, que tudo está sendo, você está sendo influenciado, né? Agora, eu acho que também, quando a gente, uma falácia assim também que eu acho que é uma grande crítica que se faz, veemente, que é essa formação dos clusters, das informações personalizadas, que as pessoas ficam isoladas, eu também acho, eu acho isso uma falácia, se não dizer sei lá, porque eu acho que o ser humano sempre viveu em cluster, né? E vive em cluster, né? E alguns animais também. Então, eu acho que isso não é a novidade, né? Eu acho que eu que sou mais velha, eu me sinto assim, o meu universo de relacionamento, de informação expandiu de uma tal maneira. O que era antes, né? Se eu pensar, eu já era adulta, só tinha telefone fixo. Para falar com alguém, eu tinha que estar em casa e a pessoa estar em casa. Quantas pessoas eu falava por semana? Quase ninguém, porque era uma restrição enorme. Então, com quem eu me relacionava? Com as pessoas que moravam na minha casa ou as pessoas do meu trabalho ali perto. Entendeu? Então, assim, é um cluster muito mais fechado. E eu acho que hoje, mesmo assim, alguns intelectuais que falam dessa questão das pessoas se fecharem, né, entre os iguais, eu acho tudo. Às vezes eu acho muito um discurso, porque eles todos se relacionam com seus iguais. Eu acho que os intelectuais, os produtores de conteúdo, digamos assim, a tendência é mais ainda se relacionarem com seus iguais. Então, eu acho que essa não é a questão. Eu acho que o cluster faz parte. Nós nos sentimos seres humanos confortáveis com pessoas parecidas com a gente. Essas que a gente quer na nossa casa, essa que a gente quer viajar, essa que a gente quer amar. É isso. Isso eu acho que esse não é um problema, né? E eu acho que esses mecanismos, por exemplo, quando eu faço uma consulta no Google e a resposta é diferente, é apropriada, personalizada para mim, que é diferente para você, eu acho que esses mecanismos deram certo porque é isso que as pessoas querem. Isso também é importante. As pessoas querem isso. Não se a gente, voltando assim, nenhuma tecnologia, nenhum modelo de negócio ele dá certo se ele não atende à necessidade, né? Então, assim como uma empresa tradicional que faz um produto, um leite, né, ela tem que fazer. Eu tomo molico desde que apareceu o molico. Eu sou louca por leite, café e eu tomo molico sempre. O molico só dá certo porque ele atende alguma necessidade minha, senão eu não ia comprar o molico. Então é da mesma forma, eu vou lá no Google porque as pessoas em geral elas querem isso, elas gostam de vir já ter uma curadoria que já coloca para elas aquelas coisas que elas querem, da mesma coisa no Facebook. Então eu acho eu acho um pouco falacioso essas críticas, né, essas denúncias. Eu acho que é assim que funciona a vida. Eu acho que a gente tem, assim como eu acho que a polêmica que acontece nas redes, eu acho que não tem a ver com essa questão de mostrar o universo de cada um fechado. Pelo contrário, eu acho que a polarização aumenta porque as pessoas estão é isso. Tem a diversidade. Eu vejo, por mais que... Imagina, o número de pessoas que eu tenho no meu Facebook, isso não é um cluster limitado. E eu vejo pessoas que publicam coisas que eu sabia que existia, mas eu jamais ouvi, eu jamais imaginei que aquelas pessoas fossem escrever, que existia alguém que fosse escrever aquelas coisas que eu leio ali. É um choque aquilo. Então, tem alguns que eu já tiro, porque eu aceitei porque tinha um monte de relacionamentos em comum, mas aí coloca aquilo, eu falei, eu não quero nem ler uma pessoa que está colocando isso, porque ela não está botando opinião, né? Ela está colocando um nível de patologia que eu não quero me relacionar. Então, fala. Não, mas basicamente isso. Você está falando, você tem uma visão otimista um pouco da inteligência artificial.
otimista nem pessimista. Assim. É positivo. Eu acho assim, uma das complexidades desses modelos de inteligência artificial é que, bom, se eu nunca fui a favor dessa dicotomia, né, que bem e o mal, nenhuma dicotomia eu sou a favor, mas nesse caso, desses modelos hoje de inteligência artificial, a complexidade é maior porque a mesma técnica ou mesmo modelo, ele traz enormes benefícios e ameaças. Exato. Então, isso que é difícil. Se a gente falar assim, poxa, pegar, sei lá, vários exemplos, né? Agora, coronavírus. Então, as minhas últimas, eu tenho uma coluna na Época Negócios só sobre inteligência artificial, né? E minhas últimas 3 colunas, por razões óbvias, tem que ser Covid-19. Claro. E aí tem uma delas que foi essa questão, por exemplo, da privacidade, né? Então, esse modelo de deep learning da inteligência artificial, eu fiz um dos artigos foi só a inteligência artificial no combate à epidemia. Ele está sendo fundamental, né, em todas as etapas. O que grande parte da reação da China também tem a ver com a escala de uso dessas tecnologias anteriores à Covid-19. Então, ela está no rastreamento, está presente no desenvolvimento das vacinas, da medicação, da triagem nos hospitais, nos robôs autônomos que estão fazendo a desinfectação. Então, ela está presente num conjunto de atividades. Agora, ao mesmo tempo, o que acontece? Ela tem as questões da privacidade, porque ela está usando os dados. Nesse momento, eu acho que a sociedade está mais flexível, porque o benefício precisa, né? Nós estamos falando de vidas, então não tem jeito. Agora, ela tem. Então o que a sociedade tem que estar atento é se esses mecanismos vão ser permanentes ou são provisórios. Mas tem o problema da privacidade. Quando as pessoas falam privacidade, também tem que entender, não é tanto assim, que interfere muito, né? Se eu, por exemplo, eu vou numa farmácia, e aí o banco de dados da farmácia, onde eu comprei, ele é fundido ou vendido, ou mesmo só fundido com outros bancos de dados, e que eles são disponibilizados por um seguro médico. Ele vai saber das minhas deficiências. Ele vai saber o que eu tenho. Ou para uma contratação de RH, ele vai saber. Eu vou lá, preencho uma ficha, e aí eu digo, você tem câncer? Eu falo, não. Aí tem lá na farmácia que eu compro um remédio, digamos, que tem associado. Entendeu? Então, essa questão da privacidade, ela tem uma dimensão muito grande. Então, assim, aí você vai pegando assim, vários comportamentos. Aí, bom, do ponto de vista do impacto do mercado de trabalho, é tremendo, né? Eu também sou absolutamente... não tenho um desacordo total entre a ideia de que as novas tecnologias, principalmente de inteligência artificial, que o impacto no mercado de trabalho não é tão grande. Eu acho que na minha visão, é o impacto social negativo maior que a gente tem hoje. Então, ao mesmo tempo que essas tecnologias elas estão sendo implementadas para facilitar a vida do século XXI, ao mesmo tempo ela tem um impacto, por exemplo, no mercado de trabalho, um desemprego enorme. Então, eu acho que assim, o uso dessa tecnologia, se pegar cada caso que ela está tendo benefícios enormes, ao mesmo tempo ela tem ameaças. Então, qual é o desafio da sociedade? É maximizar, o desafio óbvio, maximizar os benefícios e tentar minimizar os impactos negativos, né? Mas não tem como rejeitar. Você não pode, porque os benefícios são tão grandes, né? Então, do ponto de vista de redução de custo, de eficiência, de assertividade, a revolução que está tendo, por exemplo, na área médica, que agora nós estamos todos, por causa da Covid-19, estamos todos sensíveis a essa questão médica, da área de saúde, os impactos são tremendos, né? Eu já fiz artigo. Eu lembro do Milton Friedman no Mundo Plano, no livro dele, falando que os médicos mandavam para a Índia, onde você tinha um grupo, um diagnóstico num exame,
às 6 da tarde, de um americano, mandava para a Índia, sei lá, por e-mail. Chegava lá, tinha 150 PhDs com históricos de 20, 30 anos que analisavam. No dia seguinte, ele tinha 3, 4 diagnósticos de alta precisão para ele definir quais deles que ele iria usar para o paciente. Hoje, os 150 indianos são um algoritmo, basicamente, e uma base de dados. Né? E nesse livro dele... 150 indianos, só para terminar, 150 indianos ficaram na mão nesse caso. Esse livro dele foi um livro, para mim, assim, seminal, muito importante. E na época, por exemplo, toda a parte de contabilidade estava sendo feita na Austrália. Então, mas isso ele estava falando sobre a globalização, sobre as tecnologias digitais, né? Era o básico, a tecnologia digital de informação e comunicação. Isso nós estamos falando no final do século passado, que foi o livro dele, já não me lembro do ano, mas foi no final do século passado. Então, por aí. E isso está tudo mais eficiente, né? Então, eu acho que assim a gente tem vários problemas, né? Então, quando diz assim, por exemplo, bom, o mercado de trabalho não é, eu queria voltar à comunicação, que é o nosso tema, né? Mas senão em termos de comunicação, para você comunicar, você conhecer o que a pessoa é fundamental, como você falou. Eu queria falar um pouco, queria que você falasse um pouco sobre. A gente está falando de dados, a inteligência artificial consegue minerar, captar esses dados, a inteligência artificial consegue preparar comunicação, consegue entregar isso para as pessoas. É isso que a inteligência artificial está fazendo com as pessoas, ela consegue fazer isso. Me fala uma coisa, quem tem esses dados? Esses dados estão no poder de quem? Dados hoje virou commodity, todo mundo pode minerar esses dados e ter esses dados, ou tem alguém que tem o santo grau dos dados? Como que é essa escala de poder ou a escala de detenção, de captação desses dados? A gente pode falar que são os grandes players de comunicação e mídia, como o Facebook, perdão, como o Facebook e Google, ou isso já virou... ou isso já virou commodity, qualquer empresa pode ter. A gente sabe, tem empresas que têm, várias empresas, a maior parte das empresas hoje tem o seu analytics, tem a sua captação de dados, tem os seus leads. Como que é essa coisa, essa fúria, né, de dados? Tá na mão de quem isso? Quem tem o poder disso? Eu acho que você tocou numa questão absolutamente relevante. Tem algum problema no som? Voltou. Não, está perfeito. Você está me ouvindo? Está perfeito. É uma questão absolutamente relevante. Eu acho que porque não é os dados, né? É o fato de que eu posso extrair informações preciosas dos dados, porque se eu não pudesse, os dados não valiam de nada. Os dados... hoje, eu estou de acordo com a caracterização de que nós não estamos mais... que hoje nós estamos numa economia de dados, né? Vou chamar isso. Tem uma definição mais que é capitalismo de dados, eu uso como sinônimo, capitalismo de dados, economia de dados. Então, cada momento da história das civilizações tem um modelo econômico predominante, né? Então, acho que todo mundo sabe disso. Para não ir muito longe, depois da Segunda Guerra Mundial, a economia industrial, sociedade de massa, consumo de massa. Depois nós começamos nós começamos por causa das tecnologias digitais, nós começamos a ter uma segmentação maior, então a comunicação segmentada, e hoje nós estamos na economia de dados, né? Então, ainda não é o predominante na prática, mas os novos modelos de negócios, os modelos de negócios que estão liderando os processos de transformação, de inovação, são baseados em dados e baseados em inteligência artificial, né? As 9 Big Techs, por exemplo, o core business delas é inteligência artificial. Elas são... Exato. Hoje tem o Google, por exemplo, tem 100 produtos que são base de inteligência artificial. Então, o que isso significa? Numa economia de dados, quem tem o poder dos dados, quem tem os dados, o domínio dos dados, tem um poder, que é outra discussão. Nós temos uma mudança de poder hoje, né? Então não é só do ponto de vista das empresas, dos governos também, né?
Então, se você analisar o mundo democrático, o mundo ocidental democrático faz muitas críticas, das quais eu concordo, em relação à China. Mas os Estados Unidos têm um domínio sobre os seus cidadãos. Bom, a Inglaterra, Londres, depois de Pequim, a cidade com maior câmeras de captação de imagem. Então, isso significa o quê? Tudo isso significa um poder, né? A Índia tem um sistema incrível de governo tecnológico, que volta à mesma discussão. O governo tecnológico é você digitalizar todo o serviço público, é genial, reduz custo do país, facilita a vida do cidadão, mas significa, por outro lado, por isso que eu falo, tem sempre o benefício e a ameaça. A ameaça é um poder descomunal na mão do governo em relação ao cidadão. Ao cidadão. A sua vida. É tudo. Então, se a gente pode concordar com aquele governo e achar que ele está usando aquilo para o bem, mas ele pode não usar para o bem. E, aliás, ele usa para muitas coisas os governos que nós não sabemos para que ele está usando. Né? Volta a questão da invisibilidade. Né? Então, se a gente pegar assim, o grande... Eu não acho que os dados é uma commodity, não é, porque ele não é uma commodity porque ele tem o proprietário dos dados, né? Então, por exemplo, você não temos acesso aos dados do Google, é do Google. Né? É do Google. É do Google. E alguns tendem a achar que essas tecnologias de inteligência artificial, os algoritmos, é um grande barato. Eu não acho que porque mesmo que todos eles tenham os seus algoritmos que eles desenvolveram, isso aí para pessoas de computer science, eles conseguem desenvolver e conseguem perceber qual é o algoritmo, como funciona. O grande valor agregado, a grande vantagem competitiva, melhor essa palavra, é a quantidade de dados que você tem. Então, por que, por exemplo, nos últimos anos, ninguém competiu com o Google, ninguém competiu com o Facebook, ninguém competiu... Por quê? Porque eles têm uma geração de dados, porque os dados eles funcionam em 3 momentos distintos. Eles funcionam na hora que você monta o seu modelo, no caso, com os algoritmos de inteligência artificial, ele funciona depois que você vai... porque ele vai aprimorando. Depois, quando você vai treinando o seu sistema para ele ficar bom, e depois, quando você vai aprimorando. Né? Então, toda vez que... você deve saber isso, mas talvez as pessoas que vão nos ouvir não saibam, mas toda vez que eu vou lá no Google, por exemplo, e aí ele me dá uma resposta, e eu continuo procurando, quer dizer que aquela resposta não me satisfez. Então, eu estou sinalizando para os algoritmos de inteligência artificial que não foi uma boa resposta. Então, eu estou treinando eles para me dar uma melhor resposta. Né? Então, quem tem muito o Google, e aí ele me dá uma resposta melhor, eu uso mais o Google, gero mais dados, e é um círculo virtuoso do ponto de vista do Google. Ele fica cada vez melhor. Um exemplo claríssimo é a tradução do Google. Exato. Né? Melhora sempre. Nossa, melhora Google muito. Translate. Ele começou a usar a inteligência artificial, esse modelo, em 2016. É tudo muito recente quando a gente fala. Muito recente. E aí deu um salto de qualidade monumental. E é o que você disse. Quanto mais a gente usa, cada mês fica melhor. Então ele vai se aperfeiçoando. Né? Então, isso é um poder muito grande, porque eu tenho os dados e com os dados eu vou aperfeiçoando a minha prestação de serviço. Né? Então, isso vale para todos. Né? A Amazon, o que é a Amazon? A relação que a gente tem com a Amazon é uma empresa de comércio eletrônico. A Amazon é muito mais que isso, todos eles são muito mais. Né? Então, qual é uma das grandes apostas que a Amazon aparentemente está fazendo? Ter um novo modelo de negócio disruptivo em relação ao varejo comum. Qual é a dinâmica do varejo? É o buy and shipping, né? Eu compro alguma coisa e você me envia. O que a Amazon está se preparando, aparentemente, até uma patente em 2016, eu acho, 2014, não, acho que 2016, registrou uma patente já nesse sentido, que é shipping buying, ao contrário. Eu vou te mandar o produto antes de você comprar. Por quê? Agora, para reduzir o risco
sempre vai ter uma devolução, mas ela, obviamente, estão fazendo os cálculos do custo dessa devolução. Mas a devolução tem que ser, ela tem que minimizar a devolução para ser uma Rentável. atividade rentável. Então, isso está atrelado ao quê? Ela te Ao conhecer. IoT. Não, é ela te conhecer. É. Ela vai saber tanto os produtos que o Flávio vai querer, que ela vai mandar uma assertividade enorme e que a maior parte dos produtos você vai ficar com eles. Meu Deus. Então, isso ela garante uma relação comercial com você que ninguém entra. Então, É quase uma simbiose. É quase uma simbiose humana, é uma extensão, né? É uma extensão Enfim, é um paraíso. As coisas brotam e aparecem para mim sem você fazer esforço nenhum. Né? Então, ela está captando, ela capta, por exemplo, a Amazon, ela capta os dados em toda a nossa relação com a plataforma dela, ela capta dados. Hoje, em torno de 50% do resultado dela já vem do marketplace. Então, o marketplace são terceiros. Claro, os terceiros pagam lá um FII para usar a infraestrutura e o marketplace da Amazon. Mas qual é que eu acho o grande barato que está por trás disso? É que a Amazon tem acesso aos dados dos consumidores, dos clientes deles no marketplace. Então, ele tem acesso a uma quantidade de dados que é o cliente, é o consumidor do cliente. Assim como a Alexa, né? A Alexa hoje está em 70% dos lares de alta renda nos Estados Unidos, que são os grandes consumidores. O que a Alexa, qual é a função principal da Alexa? É captar dados, né? Porque o Alexa, você faz tudo pelo Alexa, a música, a receita, sei lá, todas as suas preferências, quem você é, e se você não desligar o botão que tem, se você não souber, que a maior parte não sabe, ele capta suas conversas diárias. Né? Então, ele tem uma quantidade de informação sobre você que só essas tecnologias de inteligência artificial são capazes de processar, que é impressionante. Entendeu? Aí você pode dizer assim, só para concluir, pegar uma frase que você falou, bom, aí vai ser incrível, vai vir os produtos, eu não preciso fazer nada. Aí alguns acham que isso é uma crítica enorme, como é que as pessoas não vão mais exercer o direito de fazer a preferência? Eu acho isso, para mim, isso é uma maravilha. Você gosta? Porque claro, você falou no começo, porque na verdade, na tua opinião... me facilita. O coletivo já está, né? Me facilita. Ali. Nesse caso, me facilita a vida. Vem tudo já que eu consumo. Já vem. E aí eu tenho tempo para fazer outras coisas que, de fato, para mim, é muito mais relevante, né? Muito mais prazeroso, mais relevante. E eu não preciso me preocupar com as compras. Eu sou uma pessoa que consumo praticamente a mesma coisa todo o tempo. No caso, vai ser facílimo a Amazon identificar e me mandar. Então, eu acho que tem assim, é sempre isso. É complexo, benefícios e ameaças que a gente tem que equacionar, equilibrar. Na comunicação, Dora, o que você acha que ainda não acontece em relação, ou que você acha que poderia acontecer em relação à inteligência artificial com as pessoas? Eu vou falar um pouquinho assim na produção de conteúdo, né, que a gente ainda não falou, que é o outro nicho assim que. Então, tem uma parte óbvia que eu acho que talvez as pessoas já estejam mais familiarizadas, que é a pesquisa de comportamento, né? Então, é isso que eu acho que a gente já falou bastante aqui. Hoje, para você pegar qual é o target que você vai criar uma comunicação, uma estratégia de marketing, seja ela qual for. Você precisa ter esses dados. Você precisa conhecer. Então, acho que isso. Hoje, a inteligência artificial te dá um conhecimento sobre com quem você vai se comunicar, como jamais aconteceu, de uma precisão, de uma assertividade enorme, né? Então, acho que essa é a pesquisa de comportamento. Aquela como é que chamava? Que era o vidro, como é que chamava o vidro, que aí você tinha os grupos de discussão? Isso, é pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa que acontecia, aquilo ali era muito restrito, né? Então, hoje a gente tem. Então, essa questão do comportamento, de traçar o perfil de quem você quer se comunicar, isso tem uma mudança muito grande. Outro, eu acho que é a própria produção das peças publicitárias, né?
eu fui em 2017, em julho, eu fui eu estava em Hong Kong, num evento que é o mais importante de tecnologia da Ásia, que é o mesmo que faz também o mais importante na Europa, que é o que acontece em Lisboa, o Web Summit, e na Ásia chama RISE. Né? Então, lá, esse evento, o RISE, é dividido em várias subconferências, e uma delas é de publicidade, e tem estava lá, gente do mundo inteiro, e tem um Big Boss da WPP. Martin Sorrell. Não foi ele. Não. Não foi, eu não me lembro porque era um nome que eu não conhecia. Mas o Big Boss era um cara importante. Ele fez a conferência dele e ele apresentou 2 filmes. Isso me marcou, assim. Ele apresentou 2 anúncios de carro básico, 30 segundos de televisão, básico, nada. Um feito inteiramente por algoritmo de inteligência artificial e o outro feito inteiramente por pessoas. Quando você diz feito, criado, produzido, criado, tudo. Uhum. E aí ele mostrou os 2 e perguntou para aquele público que, imagino que eram pessoas que não eram júnior, porque pessoas da publicidade do mundo inteiro que tiveram suas despesas pagas para ir para Hong Kong. Então, aquele auditório pessoas entupido. Experientes. Ele procurou os 2 e perguntou quem achava que era qual. Muito interessante que o público votou no que foi feito inteiramente por inteligência artificial, como tem sido por humanos. E qual era a explicação? Basicamente 2, que foi na discussão que se teve. Uma, porque era um anúncio que tinha mais emoção e mais sentimento. E é disso que se trata. O algoritmo de inteligência artificial, ele consegue captar, através de todo aquele conjunto de dados, todas as campanhas que foram feitas, todas as reações, ele consegue captar a dose certa de emoção e de sentimento num comercial para atingir as pessoas. Exatamente essa precisão. Então, tem uma mudança, isso vai impactar, já está impactando a publicidade e o mercado de trabalho também de publicidade. Então, tem porque própria... pressupunha que a criatividade seria algo que a inteligência artificial não vai se meter tanto, mas não é verdade. Ela não é criativa também no sentido que a gente pensa. Né? Então, tem assim, ela vai fazer o anúncio, por exemplo, que foi mostrado lá, é muito básico. Né? Não tinha uma coisa assim, uau, nenhum dos 2. Mas a grande parte do que é produzido na publicidade não é uau. Exatamente. Ou seja, então, muito provavelmente, no futuro o futuro da publicidade, ele deverá ser mais brilhante necessariamente se a pessoa quiser sobreviver dessa profissão, né? Porque se for fazer meia boca, fazer mais ou menos, vai ter uma máquina realmente que vai fazer... Aí não é nem só pela máquina, nem pela automação, é que eu acho que a publicidade... Bom, eu tenho uma opinião particular sobre a publicidade, acho que a publicidade já era, acho que está superada, é essa publicidade como a gente entende até agora, fazer um anúncio, eu acho que é isso, como as pessoas têm consciência que a publicidade... Olha, o ano passado eu estava num táxi e aí apareceu um comercial de um banco, sempre aquela coisa, né? Eu ajudo a sua vida, você nos procura, nós vamos estar do seu lado em todos os momentos da sua vida, não sei o quê. Aí, comentando com o motorista, assim, nós 2 falando, aí ele falava, será que alguém acredita nisso? Porque não tem nada a ver com a sua experiência num banco. Quando você entra na agência, você precisa de um banco, a experiência que você tem não tem nada a ver com aquele comercial. Então, acho que esse comercial tradicional, eu acho que ele já é superado. As pessoas já sabem... Exato, as pessoas já sabem, já entendem. Tem 2 tipos de comunicação que são importantes ainda hoje na publicidade. A primeira é informativa, por exemplo, ninguém sabe que você existe, então você informa que existe. Isso faz sentido. E a segunda é você, no entretenimento, você se posicionar. Né? E no entretenimento, no esporte,
na comunicação, quando você faz alguma coisa que você não interrompe a pessoa, por exemplo. Isso ou no seu posicionamento em questões sociais, sei também, lá, também. Você cria empatia, você cria empatia. Mudou bastante, está mudando bastante a comunicação nesse sentido, né? E como eu acho que, na verdade, é evolução. Se você olhar desde a década de 30, 40, 50, 30, 40, 50 era completamente informativa. Né? Você falava que o carro tinha freio, você falava que o carro tinha isso, tinha aquilo, que tinha 40 funcionalidade, cavalos. Né? Funcionalidade. Depois se acrescentou 60, 70, 80, digamos assim, grossamente, status, diferenciação, né? Onde você foi tentando fazer com que a comunicação passasse a preferência daquele produto em relação ao seu competidor. E logo depois, nos anos 2000, está uma confusão danada, né? Está todo mundo tentando alguma coisa. Estamos tentando conteúdo, mas realmente a evolução ela está clara, né? Você precisa ter cada vez mais argumentos para se comunicar comercialmente. Porque aí que está a publicidade, no sentido que ela é vista, como ela é vista, de um impulso ao comércio, à indústria, ela é muito necessária, na minha opinião. Ela só precisa ser feita com graça, com inteligência, com criatividade, para ser relevante. Senão, ela vai ficar irrelevante. E esse é o ponto. Eu acho que esse mecanismo, por isso que eu falei no início que a inteligência artificial não tem nada de inteligente, porque ela não entende, ela não sabe nada, ela não tem o significado, né? Quando ela está fazendo, por exemplo, uma tradução lá no Google, qual é outro mecanismo, ela não entende o significado da palavra. Ela só faz a correlação com aquela palavra com 40 mil outros textos que foram traduzidos. Ela vê o contexto onde aquela palavra se encaixou, ela faz essa correlação. Mas aí vem uma pergunta para você, Dora. Que até não sei se sai um pouco do nosso tema aqui, mas eu estou morrendo de curiosidade para te perguntar. E passando sei lá, por ficção, por Isaac Asimov, passando por... A cognição não vai não vai acontecer no final. A cognição com essa... da inteligência artificial não vai acontecer porque vai chegar um ponto que ela vai ser tão comparativa em bilhões e trilhões de comparações por segundo que não vai haver uma iluminação? Ou você acha que isso não vai acontecer? Eu não tenho ideia. Entendeu? Eu acho que não dá para ter ideia. Eu acho que assim, como eu sou uma pesquisadora, eu acho que a gente pode fazer previsões assim para no máximo 10 anos. E o quê? Por que esse período 5, 10 anos? Porque eu acho que dá para prever o que vai acontecer, o que hoje já está nos laboratórios, né? Então, por exemplo, na inteligência artificial tem um problema do viés, né? Que tem muita correlação com a base de dados que você usa. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. A base de dados tem que representar o universo do seu objeto e não que você está fazendo a projeção e não... né? Se você tem uma famosíssimo, que ficou muito famoso, no mau sentido, o Google, aquela classificação de imagem de um casal de negros que o Google colocou como gorila na classificação do álbum dele. O que era aquilo? Isso em 2016, isso não acontece mais. O que era aquilo? Aquilo era a razão principal é que o banco de dados que os algoritmos foram treinados era predominantemente de branco, né? Então, se você não diversifica toda a sua base de dados, o algoritmo não vai identificar que duas pessoas negras sejam pessoas, porque a base de dados era branca, porque a maior parte nesse momento de treinamento vinha de informações, de dados das grandes universidades americanas, onde estavam sendo desenvolvidos os sistemas, né? Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado. Agora, Então, quando dá para prever o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, o que já está... Então, o que eu ia falar do viés. Eu acho, por exemplo, que essa questão do viés vai ser resolvida. Por quê? Por que eu acho? Aí não é uma especulação. Aí eu acho que pode dizer cientificamente, porque hoje praticamente todos os grandes centros de pesquisa, as grandes empresas de tecnologia estão investindo pesado em resolver essa questão do viés, né? Então, como isso? Resolver como? Colocar um bom senso, um equilíbrio? Não, eles não sabem ainda, que dirá eu, mas não, tem que ser mecanismos que
Eu não sei, né? Se eu soubesse, já teria inventado. Agora, eles estão trabalhando nisso, né? Como é que... Porque isso é um problema. É identificado que isso é um problema que distorce e compromete os resultados, né? Então, por mais que você tome cuidado da base de dados, que você escolha as variáveis quando você monta o seu sistema, a maneira como você interpreta os resultados, tudo isso são interações com humanos que tem que tomar cuidado. Mas tem um problema do viés. Então, realmente eu não sei, mas estão trabalhando. O que eu quero dizer assim, como tem um congresso que é só sobre esse assunto, que se encontra esse ano, bom, estava previsto que ia ser em Barcelona, e todo ano que é só sobre a questão do viés. Então, o que eu quero dizer é só assim, como tem um grande investimento nessa questão, já se trabalhando, tudo indica, e eu acredito que em 5, 10 anos vai se resolver. É a mesma coisa o carro autônomo, né? Então, em 2017, 2016, 2017, 2018, eu já podia apostar que o carro autônomo vai existir daqui a 5, 10 anos como comercial. Por quê? Porque já está trabalhando. Agora, o que não está nem sendo trabalhado, eu não posso imaginar o que vai acontecer. Mas é importante que sempre a gente pensar, o que é inteligência artificial hoje? O que está acontecendo? É um modelo estatístico de probabilidade. Então, é simplesmente um modelo estatístico de probabilidade. O que é algoritmo? O algoritmo é só uma forma de você organizar a sequência do seu processo. Não é nada mais que isso, né? Então, se é só um modelo estatístico de probabilidade, ele não tem cognição, ele não tem significado, ele não tem compreensão, ele não tem empatia, ele não tem a criatividade, não tem nada disso, né? Então, isso aí, seguindo um pouco, quer dizer, voltando um pouco, aliás, tem na produção de anúncio e tem, por exemplo, um impacto grande no jornalismo, né? Sem dúvida. Porque tem várias tecnologias que estão criando textos. Então, de novo, todas as áreas, você pega a advocacia, na medicina, no jornalismo, na publicidade, tudo que você pode considerar padrão, que se assemelha, converge com um padrão, a inteligência artificial já é capaz de fazer. Então, o que sobra, digamos assim, para os humanos? É o que não é padrão, é o surpreendente, é o de fato criativo. Então, você pegar um texto, a Reuters já tem um tempo, que ela, grande parte, tem uma State Monkey, tem uma Narrative Science, tem várias startups já se desenvolveram, tem várias empresas, várias agências que elas produzem um texto. Então, você pega lá, para eu produzir um texto padrão de jornalismo, para eu pegar informações, nenhum ser humano consegue. Vamos dizer, lá na Ásia, em algum lugar, aconteceu um fato relevante para o mundo. Nenhum jornalista consegue, como um algoritmo de inteligência artificial, captar todas as informações, tudo que aconteceu com a rapidez e velocidade. Inclusive, pegar os dados para ver qual é o jeitão de um texto para aquele tipo de evento. Ele pega e ele produz um texto perfeito, informativo, né? Aí padrão. qual é padrão? Só dar informação. Vai restar o ser humano sair do padrão. O padrão é para tudo, né? Então o médico para 90 e sei lá, 90, não sei, vou chutar, mas uma quantidade muito grande do que a gente tem é padrão, é o dia a dia. Então, qual é a diferença? É aquilo que foge. É a mesma coisa o advogado. Você pega os grandes escritórios de advocacia, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Inglaterra, na Europa, eles estão diminuindo cada vez mais, porque grande parte os escritórios com mais de 1.000 advogados, a maior parte são advogados júnior. O que eles fazem? Para fazer jurisprudência, né? Jurisprudência, exatamente. Então, isso tudo, o algoritmo de inteligência artificial já faz. Já faz. Né? Então, você precisa do advogado que é preparado. Aí tem vários problemas, né? Porque o advogado, você fala assim, bom, o advogado, em qualquer profissão, para ele se aperfeiçoando, ele tem que começar como estagiário. Se essa função do estagiário, não vai ter mais, não vai ter mais, como é que ele chega a ser sênior? Né? É por isso que eu falo, tudo tem vantagens, benefícios e tem questões. Como é que resolve? Se eu não vou fazer aquelas funções básicas, né? Porque o que está sendo mais afetado em qualquer área é exatamente as funções de entrada.
Então, as funções de entrada, porque são aquelas que são mais repetitivas, mais previsíveis. Acabaram com as 10 mil horas do Gladwell, né? Acabaram. O livro Então, ficou obsoleto. isso. Aí, então, aí é essa pergunta, como é que você chega lá? Como é que você se transforma num profissional competente se você não vai passar por toda aquela etapa? Então, tem várias questões. Então, essa questão da produção também jornalística também é um impacto grande. Aí a gente vai para um outro conjunto que são questões éticas, né? Tem vários dilemas. Eu me lembro, voltando a falar sobre esse evento do Rising de 2017, permeou a conferência inteira o dilema que era na época, né? Hoje é tudo tão acelerado que 2017 parece antigamente, mas Exato. O dilema era privacidade e conveniência. Hoje é meio óbvio essa questão, mas na época permeou toda a conferência essa discussão, em todos os fóruns, de privacidade e conveniência. Então, como é que você resolve isso? Hoje nós temos... Isso ampliou esse dilema, né? Porque aí sempre era a frase, bom, as pessoas, e de fato as pessoas elas estão abrindo mão da privacidade pela conveniência. Eu acho que a maior parte das pessoas, acho que essa preocupação ainda é muito da elite, né? Eu acho que as pessoas em geral não se preocupam com isso. Não. E aí, porque até mesmo elas não sabem aquilo que a gente comentou antes, elas não sabem como é que está impactando a privacidade delas, não têm noção, né? Agora, hoje a gente tem outros dilemas, já tem outras tensões, por exemplo, a privacidade, a liberdade individual e o uso dos dados pessoais, né? O que significa isso? Então, em tudo, desde que eu estou andando na rua, tem vários movimentos em Londres contra, né? Desde que eu estou andando na As rua... As câmeras pegam, né? Tudo, sabe? E te identificam. Tudo, me identifica e como é sempre... Aí tem várias... Bom, por que a maior parte das pessoas apoia, por exemplo, esse sistema de câmeras, por exemplo, em Londres? Porque a eficiência do ponto de vista de reduzir a violência e a criminalidade é super eficiente. Não tem, realmente reduz. Então, as pessoas, isso é um benefício enorme nas grandes cidades que são cada vez mais violentas, né? Agora, por outro lado, é isso, sabe tudo sobre você. E onde é que vai ser usado aquele dado? É o que você falou lá no início, é invisível, porque eu não sei, né? Eu não sei. Então, para mim, tem uma questão que é muito importante, talvez eu proporia mudar a discussão de privacidade para transparência. Como assim? Então, se eu souber onde vai ser usado aqueles dados que estão sendo captados pela Câmara, ela é transparente. Da outra parte, de quem capta os dados. Não, para mim, eu como cidadão. Se é transparente, ok. Eu sei quais as regras. Entende? Então, eu acho que essa questão... Se eu vou, por exemplo, voltando à contratação de RH, as contratações mais júniores, não é júnior não, menos especializadas, as pessoas preenchem um questionário. Para que eu preciso preencher aquele questionário se a empresa acessa hoje as empresas que me passam todos os dados, tudo sobre mim? Então, a transparência diz assim, olha, cara, não precisa preencher nada não, a gente sabe tudo sobre você. Qualquer dúvida a gente te pergunta. Então, é a transparência dos processos, né? Então, essa transparência para quem você está usando, e isso que eu acho que são questões que a sociedade tem que querer, né? O grande problema também é sempre, na minha opinião, claro, do escândalo da Cambridge Analytica, não é o modelo, né? Porque esse modelo, inclusive, foi desenvolvido, parte em Stanford e na Universidade de Oxford também, foi uma parceria, são modelos que já estavam sendo desenvolvidos desde 2014, 2012. O problema ali foi o uso dos dados, né? Porque quando eu entro no Facebook, mesmo que as pessoas não leem nada da política de privacidade, mas tem um acerto entre mim, tem um contrato entre mim e o Facebook. Ele vai usar para segmentar a a mídia dele, né? A venda de mídia. Ele vai usar para isso. Ele não vai, eu não autorizei ele a usar para uma campanha eleitoral.
né? Então, essa questão da transparência é que é muito importante. Outra questão muito grave é a questão da chamada fake news e deepfake, né? Para mim, essa é a principal questão, porque graças a essa questão, pelo que se diz aí em vários estudos, é que tiveram alguns presidentes eleitos, e, enfim, gente que manipulou a verdade, manipula-se fatos, né? Acho que desde quando aceitaram aquela história ridícula de ensinar numa mesma escola o criacionismo e Darwin, ali degringolou a história, degringolou tudo, aí acabou tudo, aí tudo vira uma opinião, né? E nas redes sociais, as redes sociais têm o poder de crescer o exército de imbecis sobre uma determinada tese. Então, assim, tem uma tese imbecil qualquer, que não tem nada atrelado à ciência, que não tem nada... É só uma opinião. Magicamente, todo se aglutina ali, e ali vira um exército, né? Vira um monte de gente divulgando, às vezes, teses que são... Como, por exemplo, as teses sendo contra as vacinas, por exemplo, que foi um absurdo, né? Mas eu acho algumas coisas sobre isso. Primeiro, voltando ao que eu já tinha falado, manipulação sempre existiu. Sim. Todas as campanhas políticas, todas as empresas sempre manipulam para ter a sua preferência. Eu acho que a influência da chamada fake news, dos mecanismos das redes sociais nas eleições, eu acho que é muito menor do que né? Eu brinco que a gente fala de estudos, de pesquisa, tem milhões de pesquisas que servem para dar sustentação a qualquer argumento de qualquer um, né? Porque tem pesquisa sobre tudo, contraditórias entre elas, né? Mas as minhas, as que eu acesso, eu não acho, por exemplo, nunca achei, e as pesquisas que eu tenho acesso não mostram isso, confirmo o que eu acho, que o Trump foi eleito por causa dos mecanismos. Eu acho que tem uma participação, dizem lá os especialistas americanos, que menos de 20%. Assim como eu também não acho que na eleição nossa, eu acho que tem uma